Venha conhecer a minha história. Contarei algo fantástico. Cantarei palavras para tocar a sua alma. Ocuparei cenários. Poderei me vestir de plebeu, rainha ou rei. Fada, guerreiro, mago ou um ser imaginário. Nos palcos você poderá me ver e ouvir. E junto a mim, mais 1 milhão de vozes. Luz, som, ação. No espetáculo suntuoso entre tragédias e comédias. É a poesia em forma de encenação. A ópera Aida, de autoria dos italianos Giuseppe Verdi, que fez a música, e Antonio Ghislazzoni, que fez o libreto, é considerado um clássico da cultura ocidental. Já no Oriente, a tradição chinesa de criar óperas grandiosas vem desde a antiguidade. Agora imagine, atores entram em cena, vestem figurinos, ocupam um cenário. Há músicos que executam composições ao vivo e atores que interpretam as falas dos personagens cantando. Luz, som, ação. Que linguagem artística é essa? Se respondeu ópera, acertou. Há muitas formas de espetáculo cênico, mas a ópera é uma que integra várias linguagens artísticas. As linguagens da arte aproximam-se e separam-se diversas vezes durante a história da humanidade. Misturas de teatro e música já eram criadas desde a época dos gregos e dos chineses antigos. A ópera, na forma que a conhecemos hoje, surgiu na virada do século XVI para o XVII, quando músicos e dramaturgos começaram a criar histórias com narrativas para interpretar e cantar. Com a invenção das linguagens do cinema e do vídeo, abriram-se mais possibilidades de mistura de linguagens e uso de recursos. Na atualidade, imagens projetadas, efeitos sonoros, performances, movimentação de cenários transformam o modo de criar os espetáculos de ópera. Dentre as óperas clássicas, citamos a do austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, que foi um dos mais conhecidos músicos que compuseram peças desse gênero. Mozart iniciou sua produção ainda criança e criou diversas óperas famosas, como Dom Juan e A Flauta Mágica. A linguagem da ópera influenciou o surgimento dos espetáculos musicais contemporâneos e o gênero musical no cinema. A ópera é uma arte de grandes proporções, muitas vezes extravagante e luxuosa, que reúne literatura, representação teatral, canto, música orquestral, figurinos, adereços de cena e cenários muitas vezes de alta tecnologia e painéis assinados por artistas de renome. Essa linguagem da arte
pode ser criada com elementos e formas clássicas ou receber adaptações contemporâneas com elementos da cultura pop. A cultura pop origina-se na chamada pop art dos anos 1960, que surgiu nos Estados Unidos da América e na Inglaterra, e trouxe para o universo artístico referências do mundo do consumo, de ídolos e ícones divulgados pelos meios de comunicação. A cultura pop se desenvolveu com eles e com o poder da difusão de imagens, músicas e notícias. Um exemplo pode ser a referência a filmes de ficção científica, como os da saga Guerra nas Estrelas. As parcerias que uma linguagem da arte estabelece podem estar além de seu universo. A literatura e a poesia são grandes parceiras do teatro, linguagem artística na qual a palavra tem papel central na maior parte das peças. A ópera também está intimamente ligada às linguagens escritas. Os diálogos e as letras das canções de uma ópera são parte essencial de sua linguagem. Esse elemento textual, poético, literário é chamado libreto, que contém o enredo escrito sob medida para a parte orquestral. Pode ser redigido por um ou mais libretistas, que enfrentam o desafio, junto com o compositor, de vincular a escrita à música. O termo libreto vem da língua italiana e significa livro pequeno, livrinho, mas em português refere-se especificamente ao texto de óperas, cantatas e oratórios. A ópera O Guarani foi criada pelo compositor brasileiro Antônio Carlos Gomes, com base na obra literária de mesmo nome do escritor José de Alencar, que narra o amor entre Ceci, uma jovem portuguesa, e Peri, um cacique guarani. Essa ópera estabelece a integração entre as linguagens do teatro, da música e da literatura. Também aponta
debates históricos sobre a questão indigenista do período da colonização no Brasil. Desde a sua primeira encenação, em 1870, a ópera O Guarani tem sido recriada muitas vezes. É um clássico da história da arte brasileira, que pode ser apreciado na atualidade. Atividade. Vimos que a produção de uma ópera é de grandes proporções. Envolve músicos, cantores, atores, escritores, às vezes dançarinos, e toda uma estrutura de figurinos, adereços, iluminação e maquinário. Como gostamos de desafios, mesmo assim podemos experimentar algumas possibilidades desse universo. Está em suas mãos criar uma ópera. Vamos lá? Veja alguns dos elementos dessa arte integrada e comece a desenvolvê-los. Em primeiro lugar, que tal selecionar o tema? As opções de escolha são ilimitadas. Você pode basear-se em fatos, lendas e mitos, ou mesmo histórias conhecidas. Então, qual tema você abordará em sua ópera? Personagens. Uma ópera pode ter muitos personagens, mas geralmente são poucos os protagonistas. No entanto, todos são importantes no conjunto da ópera. Quantos e quais serão os personagens da sua ópera? Figurino. Papel e lápis na mão. Vamos desenhar o figurino dos personagens. Imagine que roupa e acessórios eles usarão. Depois, esboce no papel suas ideias, até encontrar a indumentária ideal. Os desenhos de figurino estão ligados à moda, à época e às ideias que queremos transmitir na história. Nessa linguagem, são chamados de croquis, que podem ser esboços ou desenhos finalizados. Mãos à ópera!